Fala, minha gente, olha o meteoro passando por Santa Catarina. Você conseguiu fazer esse registro? Olha o momento em que o meteoro atravessa os céus catarinenses. Olha isso, outro ângulo agora. Mais um morador registrando de uma outra cidade. No litoral norte, o fenômeno foi flagrado por milhares de pessoas. Quem pôde sacou o celular e fez o registro. E essas imagens agora estão ganhando o mundo através da internet. O SCC Meio Dia, ao vivo, vai mostrar todos os detalhes. O que aconteceu? Que meteoro é esse? A partir de agora, aqui no SBT, o seu SCC Meio Dia já está no ar. Onze 16, bom dia, Palhoça! Parabéns, feliz aniversário! Hoje tem reportagem completa e especial, o aniversário da nossa querida Palhoça na Grande Florianópolis. Oi, continente! Tem cidade de aniversário hoje. Atenção, e a temperatura também subiu em Camboriú por um outro motivo. Um vídeo mostra uma abordagem policial polêmica. O policial militar puxa o cabelo de uma mulher e ainda manda outra arrumar um homem. O caso gerou revolta e promete grande repercussão. Deixa eu mostrar para você um trechinho da confusão. É direito gravar. Calma lá, manda o Zé se acalmar. Manda o Zé se acalmar. O Zé é amigo meu. Você tem que estar gravando. É abuso de poder. É abuso de poder. Pode sentar mesmo. Então vai atender teu pai e tua mãe. Senta. Vai. Parabéns pra cara de você. Parabéns. Vai lavar a roupa. Vai lavar a sua louça. Vai lavar a sua roupa. Vai lavar a sua porta. Vai. Vai lavar a roupa, vai. Arruma um homem pra ti, chinelo. Muito bem. Uma mulher colocada na viatura, cabelo puxado e as frases que são ouvidas. Vai lavar uma louça, vai achar um homem. Daqui a pouco toda essa história para você aqui no meio-dia. Vai vir polêmica por aí. E ainda um dos trechos mais problemáticos da BR-101, Morro dos Cavalos, pode finalmente ganhar uma solução. Um novo projeto, mais barato, mais rápido e com o aval de Brasília. Esse projeto pode tirar do papel um contorno que destrava o trânsito e evita o caos. Este é o objetivo deste novo projeto. Ao vivo, eu vou mostrar tudo para você. O Roberto Azevedo destacou na edição desta quarta-feira, aqui do meio-dia, que o DENIT, aqui em Santa Catarina, o superintendente Alisson Andrade, levaria a Brasília essa proposta de um novo contorno para o Morro dos Cavalos. Mais rápido, mais barato, algo em torno de 270 milhões de reais, mas em 1 ano e meio o contorno estaria pronto. Tem novidade dessa história, um sinal positivo de Brasília e a gente vai trazer esta novidade para você já, ao vivo e na opinião de Roberto Azevedo. Agora, outras notícias da região da Grande Florianópolis. Põe no ar! Uma mega operação contra o crime organizado foi deflagrada na Grande Florianópolis na manhã de hoje. 27 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, sendo 4 contra presos que comandam ações criminosas de dentro da penitenciária. As investigações começaram após o compartilhamento de provas da Delegacia de Homicídios da capital. Foi possível identificar 17 membros de uma facção ligada ao tráfico de drogas na comunidade da Serrinha, região central de Florianópolis. Mais de 230 quilos de maconha foram apreendidos em operação no contorno viário da Grande Florianópolis. O flagrante revelou dezenas de tabletes da droga no porta-malas de um veículo. Segundo a polícia, o motorista ainda tentou dificultar a investigação ao danificar o próprio celular para apagar possíveis evidências. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.
E um incêndio atingiu um galpão da colônia penal em Palhoça, na Grande Florianópolis. O fogo começou em uma carga de papelão na tarde desta quarta-feira. Guarnições do Corpo de Bombeiros de Palhoça e São José foram acionadas e atuaram no combate às chamas. As causas do incidente ainda estão sendo apuradas. Não há registro de feridos. 11h20, o meio-dia chega antes para você saber primeiro aqui na programação do SBT. Deixa eu ver o esporte, como é que tá hoje com a Angélica Varaschini. Esporte, tudo sobre Sul-Americana hoje, hein? Você vai ver, o Vitória de Salvador acabou vacilando em casa e perdeu para o Cerro Largo do Uruguai. Resultado que deixou os baianos numa situação delicada na tabela. Tem também os jogos desta rodada, a Angélica Varaschini vai destacar no SCC Esporte mais cedo, hein? Por volta de meio-dia e 5, a Angélica chega com as informações esportivas. Me dá a confusão envolvendo a Polícia Militar de Santa Catarina. Veja comigo. Aí você acompanha a ocorrência, Polícia Militar acionada, mulheres envolvidas na ocorrência. O que acontece? Uma das mulheres agora está denunciando que o policial militar puxou o cabelo dela. Além disso, a denúncia também revela que os policiais teriam agredido verbalmente esta mulher, falando palavras de baixo calão. Inclusive, segundo as vítimas, o policial mandou ela achar um homem para ela. Acha um homem para você e vai lavar uma louça. Bom, esse é o questionamento que as mulheres estão fazendo. Eu vou trazer agora a Cris Pinheiro para essa conversa, enquanto você assiste comigo o vídeo. Pode subir o áudio, por gentileza. Não é o quê, rapaz? A partir de qualquer indicação dela não quer combinar assim. Como que não? Como que não é, rapaz? E essa seu lá no É direito gravar. Calma lá, manda o Zé se acalmar. Manda o Zé se acalmar. Zé é amigo meu. Você tem que estar gravando. É abuso de poder. É abuso de poder. Pode sentar, né? Troca dentro do pai e tua mãe. Senta. Vai. Parabéns. Parabéns. E eu de novo aqui. Vai lavar a roupa. Vai lavar tua louça lá. Vai lavar tua roupa lá, Jaguar. Sua porca. Vai lavar a roupa, vai. Arruma um homem pra ti, ô chinelo. Muito bem. Vai achar um homem para ti, vai lavar uma roupa, sua porca. Cris Pinheiro, quem que disse essas frases? O que diz a Polícia Militar? O que aconteceu? Como é que essa confusão começou, Cris Pinheiro? Explica pra gente. Bom dia. Oi, Fernando, bom dia para você, para todos que nos acompanham aqui no SCC Meio-Dia. Que confusão, que coisa triste registrar isso aqui no Litoral Norte, né? Olha, Fernando, essa ocorrência aconteceu no domingo à noite em Camboriú, mas as imagens foram liberadas somente agora. No vídeo é possível, como você falou, observar bem lá no início do vídeo os policiais militares conversando aí com dois casais. Em um dado momento é possível ver o policial puxando o cabelo de uma mulher e a partir daí começa esse bate-boca, esses xingamentos. A gente ouve, por exemplo, um policial pedindo para esta mulher que está fazendo as imagens, é uma moradora bem em frente a esse estabelecimento comercial, pedindo aí, o policial pedindo para ela parar de gravar. Alguém mandando, inclusive, uma mulher lavar a roupa, lavar a louça e até a chamando de porca e outros xingamentos, como você ouviu agora, que parecem ter sido proferidos por um policial. A Polícia Militar se pronunciou por meio de nota, informou que os policiais foram atender a uma ocorrência de uma rixa em um bar que se localiza na rua Coronel Benjamin Vieira, no município de Camboriú. Que, de acordo com relatos das partes envolvidas, o desentendimento teve início após trocas de ofensas entre os dois casais. Que durante a intervenção policial, um homem e uma mulher visivelmente alterados desacataram os policiais militares com palavras de baixo calão, além de desobedecerem às ordens legais. Que o casal foi conduzido para a lavratura de termo circunstanciado pelos crimes de
desacato, desobediência e resistência. E em relação ao atendimento dessa ocorrência por parte dos policiais, a atuação dos policiais vai ser agora analisado por meio de um processo administrativo com ampla defesa de todos os envolvidos. A gente vai aguardar e, claro, vai continuar acompanhando esse caso que é com certeza lamentável. Essa moradora, a gente pode ver nas imagens, registrou essas imagens e tem que ser realmente avaliado e investigado pelo comando da Polícia Militar aqui de Balneário Camboriú. Volto contigo, Fernando. Perfeito, Cris. Acompanha tudo de perto. Vamos dar espaço para a Polícia Militar também se manifestar, investigar, não é mesmo? Uma fala mal colocada, uma ação individualizada não representa a corporação, nem mesmo a nossa Polícia Militar, que é, e eu repito, a melhor polícia do Brasil. Agora, se tem casos isolados, a polícia tem que investigar, a corregedoria, não dá. A gente sabe que o protocolo de atendimento de uma ocorrência não é esse. Nem xingar, nem revidar, desde que o policial, né, não tenha aí a vida colocada em risco também. Não é o caso, pelo que a gente percebe nas imagens, são xingamentos soltos, mas que ferem e que envergonham. Essa que é a palavra, envergonham, né? Chamar a pessoa de porca e mandar lavar roupa, nenhum cidadão contribuinte merece ouvir. Mas a gente sabe que a Polícia Militar tem que enfrentar cada uma nessas ruas, que eu vou te falar, tem que ter sangue de barata, viu? Porque o povo se passa, o povo é folgado. Cris, obrigado pela participação, ficar de olho aí, a gente vai trazer todos esses detalhes a respeito desta informação. Agora a gente vai falar sobre o caso do idoso seduzido por duas garotas de programa e que foi traído por uma emboscada. O caso aconteceu em Blumenau. O aposentado foi roubado e um dos suspeitos foi preso nesta quarta-feira. O PC vai chegar com todos os detalhes agora. PC, é cada história, hein, PC? O idoso seduzido por garotas de programa. Vou te falar, mas elas trabalham bem, elas sabem jogar o jogo da sedução. E aí o velhinho caiu no papo. Mas era golpe, hein, ô, meu caro? Como diria o Neymar, o golpe tá aí, cai quem quer. É uma vítima, é necessária investigação, a polícia tem que encontrar os criminosos, porque foi uma vítima. Agora, que o modus operandi deste golpe é inusitado, né? Garotas de programa, um idoso, mas é golpe, gente. E é assim que tem que ser tratado e a polícia investigando. Conta pra mim aí, ô PC, o velhinho caiu no papo das meninas? O guerreiro abatido, né, Fernando Machado, né? Achou que se daria bem, mas acabou se dando mal. Sabe aquela história do ditado que diz que quando a esmola é demais, até o santo desconfia? Pois então, Fernando Machado, neste caso do idoso que foi seduzido, atraído, fisgado por duas garotas de programa, ele, o aposentado, não desconfiou que a esmola era demais. As duas mulheres, apontadas como integrantes de uma quadrilha, foram até a casa do idoso, que fica no bairro Glória, na região sul da cidade. E elas não foram contratadas pelo aposentado, segundo a polícia. Foram apenas fazer uma visitinha especial. O aposentado já conhecia uma delas. Elas bateram a porta do homem, ele abriu e elas entraram. A gente tem uma imagem para mostrar aí, a primeira imagem. A emboscada aconteceu na noite do dia 18 de janeiro. A primeira imagem mostra quando os ladrões chegam à casa do idoso. Neste momento, as duas garotas de programa já estão no interior da residência. E aí os ladrões invadem a casa, surpreendem o idoso que foi amarrado, amordaçado e encapuzado. Os bandidos agiram rapidamente. Vamos para a segunda imagem, então, pessoal da produção, melhor produção do sul do mundo. A segunda imagem mostra já o momento em que um dos criminosos sai com uma TV da casa do idoso. Os criminosos, os ladrões, fizeram uma limpa na casa. O prejuízo do aposentado chega a R$10 mil aproximadamente. Depois de quase 3 meses de investigação, a polícia prendeu nesta quarta-feira o principal suspeito do roubo. O homem foi preso na região sul da cidade. Já as garotas de programa, segundo a polícia,
elas já foram identificadas. A polícia já sabe quem elas são. E elas já são também consideradas foragidas da justiça, já tem mandado de prisão contra elas também. Crime que aconteceu no início do ano, polícia investigando, né? E ontem o principal suspeito do roubo foi preso, está já à disposição da justiça no presídio regional de Blumenau. Fernando, quando a esmola é demais, abençoado, não dá, né? Fica o recado. Sei que resolver não resolve esse problema do golpe, mas vale a orientação, abençoado, tu que já passou dos 60 anos, meu querido. Quando a esmola é demais, até o santo desconfia. Fernando. Infelizmente virou motivo também de discussões. E o alerta, né, gente? Você não quer ter problema na vida? Você acha uma mulher que você gosta, um marido que você gosta, você trata bem essa pessoa, você valoriza essa pessoa, você demonstra para ela que ela é importante para você, aí vocês criam um relacionamento, né? Você pode discutir com o mundo inteiro, menos com essa pessoa dentro de casa. A intimidade, meu caro PC, às vezes, ela mais nos atrapalha do que ela nos ajuda. Porque eu tô com a cabeça cheia, eu tive um problema na rua, eu não vou estourar ou falar umas verdades pro chefe, pro colega, aí eu trago para dentro de casa. Aí dentro de casa eu não tenho desculpa com a pessoa que eu amo. Aí eu falo tudo na verdade para ela, eu falo na cara, não tem filtro. Só que isso acaba te afastando daquela pessoa que é teu parceiro, que é tua parceira que está dentro de casa, a última pessoa que deveria receber toda essa carga, não é mesmo? Então você não quer ser logrado nessa vida, ser passado para trás por garotas de programa, você tem que achar uma pessoa que gosta de você, que tem o mesmo projeto de vida que você, e vamos seguir junto nessa toada. 2 são mais fortes. E aí o sujeito quis dar uma de esperto, aproveitar a esmola das garotas de programa e acabou ficando no prejuízo. E vai continuar acontecendo se as pessoas acreditarem que na rua o benefício é maior ou que existem pessoas caridosas por aí que vão querer ajudar os velhinhos sem pedir nada em troca. Acredita nessa que o prejuízo só aumenta. Essa tá levando mais que o tigrinho. Ô PC, de olho na informação. Obrigado, PC. Essa informação só serve para uma coisa, para você que está me assistindo agora, não cair no mesmo feito. Pelo segundo dia consecutivo, faltou luz no centro de Florianópolis por causa do furto de fios. A situação está causando prejuízos no comércio local e por isso a Giovana Pacheco está chegando comigo ao vivo, direto do centro de Florianópolis com todas as informações. Giovana Pacheco, explica pra gente, nesse momento tem luz no centro da capital? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Sim, por aqui a situação está normalizada, as unidades por aqui estão com luz, mas o que acontece? Na madrugada de quarta-feira, né, então na madrugada de ontem, 1.300 unidades ficaram sem energia por aqui por causa da tentativa de furto de fios subterrâneos aqui na região central da cidade. E aí hoje, novamente, cerca de 800 unidades ficaram sem luz, porque a Celesc veio para cá para arrumar e aí hoje precisou de mais um tempinho aí para conseguir então resolver e fazer todos esses ajustes emergenciais causados por causa desse furto de fios, essa tentativa de furto de fios. E claro, a gente veio conversar com comerciantes daqui que estão bastante incomodados, não só com a falta de luz que teve tanto ontem quanto hoje, mas com a segurança aqui na região. A gente conversou com um farmacêutico que comentou que o fluxo de clientes ficou bastante abalado. Vamos ouvir. Nós, como serviços essenciais, causa um prejuízo grande, ainda mais nós que somos a primeira farmácia que abre aqui no centro todos os dias. Há um fluxo muito grande aqui por Cienta, Cruzeiro, Mafra, Alves de Carvalho, e isso acaba impedindo a gente de atender nossos clientes, né? E nossos clientes já estão acostumados sabem que nossa farmácia abre às 6h30. E o fluxo aqui é grande, de 6h30 a 7 horas, que é o horário realmente de transição das pessoas que saem do trabalho, que trabalham à noite, saem do trabalho de manhã, e das pessoas que pegam o trabalho às 7 horas, nós meio que prejudica esse fluxo todo, a gente acaba perdendo esse fluxo com a falta de energia. Nós também conversamos com a gerente de uma das lojas daqui, que comenta que, claro, ela ficou incomodada com a falta de energia, mas a grande reclamação é sobre a segurança. Vamos ouvir.
Faltou hoje 2 vezes. Aí, até inclusive, a gente fechou as portas, né? Porque é por causa da segurança. E a gente está bem no centro e com essa história de furto de fios e tal, né? A gente é bem preocupante. Essa situação que a gente vê acontecer aqui no centro da cidade é um reflexo de um problema que a gente vem falando bastante, que é sobre a situação de pessoas em situação de rua, que vem crescendo bastante aqui na cidade de Florianópolis. Para a gente conseguir trazer um contexto melhor ainda para vocês sobre a necessidade de segurança na região, a gente vai conversar com a CDL de Florianópolis, que também traz um panorama sobre como está o sentimento de insegurança aqui na região. Vamos ouvir. Além da falta momentânea de energia, isso repercute em uma série de consequências, né? Como às vezes alimentos que estão ligados em freezers, que podem perecer, essas coisas assim. E os números realmente são preocupantes, porque no ano passado a Celesc registrou mais ou menos 230 casos de furto de cabo em Florianópolis. Esse ano, até abril, já foram quase 200. Então, os números estão piorando, nós estamos realmente muito preocupados com essa situação. O diretor da CDL também falou sobre uma ação em parceria com a Prefeitura que tem mais ou menos 3 frentes. Uma delas é a instalação de câmeras de monitoramento aqui na região, cerca de 20 câmeras de monitoramento com a tecnologia de inteligência artificial para conseguir monitorar, identificar e localizar essas pessoas que possam estar fazendo esses furtos, seja de fios ou de qualquer outra coisa aqui na região central. Ele também falou sobre uma situação de revitalização do centro, que quem vem aqui para o centro da cidade já deve ter visto aqueles carrinhos pequenos de lixo transitando pelo centro da cidade. Ele falou que essa é uma frente importante que tem sido feita por aqui para garantir que o lixo não se acumule aqui na região e também, além de deixar a cidade mais bonita, também não tenha problemas de lixos mexidos, de lixos rasgados aqui na região. E uma terceira frente que ele mencionou é também a contratação de zeladores que fiquem circulando por aqui ao longo de todo o centro da cidade, em regiões mais críticas, para garantir então que tenha segurança pública por aqui na região. A gente também conversou com a vice-prefeita Mariane Matos, porque essa é uma tecla que a gente vem batendo bastante, que é a segurança, principalmente no quesito de pessoas em situação de rua que têm tido problemas aqui na região. Vamos ouvir o que a vice-prefeita fala. Referente à ocorrência que teve ontem na cidade, da queda de energia, tanto a Polícia Militar, a Guarda Municipal, a Polícia Civil, nós estamos trabalhando de forma integrada. Já temos todas as imagens, os dados, né, o horário do ocorrido, para que a gente possa, através desses dados, poder fazer a investigação, para verificar se foi uma falha humana de uma manutenção feita de forma errada ou se foi algum ato criminoso, né, da pessoa estar tentando furtar equipamentos e fiação ali na região central. Tudo já foi restabelecido, mas as investigações continuam e assim que tiver todas as informações, nós, as instituições de segurança, também estaremos passando essa informação para a sociedade. Bom, essa é uma situação que, como eu falei, a gente vem acompanhando há muito tempo. Essa insegurança, o sentimento de insegurança vem crescendo. Claro, a gente se preocupa e o SCC-SBT vai continuar acompanhando esse tipo de ocorrência aqui na cidade para deixar você muito bem informado. Fernando, por aqui são essas as informações e eu volto com você aí para o estúdio. Plano de ação urgente para impedir novos casos. Agora é o centro de Florianópolis, mas já mostramos aqui escolas, postos de saúde, instituições sem energia por conta do furto de fios. São criminosos, usuários de drogas, pessoas em situação que vivem na rua, mas que têm no seu DNA a criminalidade, porque furto é crime. Se é para usar droga, se é para comer, não me interessa. É crime, vandalismo. O que foi, Gi? Te atacaram aí? O Gi deu uma esquivada ali. Fiquei com medo agora aí, Giovana. Tá tudo bem aí, não? Tá tudo bem aí? Qualquer coisa, tu sai daí, Giovana. Obrigado, Gi, pela informação. Apagão no centro de Florianópolis pelo segundo dia consecutivo e a informação ao vivo aqui. Daqui a pouco a Gi vai voltar para falar do Morro dos Cavalos. Tem novidade
na reunião que aconteceu em Brasília com relação à proposta levada pelo DENIT de Santa Catarina para fazer um novo traçado e também investir em uma estrutura mais robusta no atual traçado, com novas pistas, novas faixas de rolamento e também acostamento. Vou mostrar tudo para você já, porque agora é hora de Solruth, é hora de política e os cartões nesta quinta-feira. A Sol avalia por meio dos cartões as ações, as movimentações políticas aqui do nosso estado e do país. Conta pra gente quem vai levar cartão vermelho, quem vai levar cartão verde e amarelo hoje, hein, Sol? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia para você aí de casa. Quinta-feira é dia de cartão e o primeiro cartão de hoje vai para uma agenda que a gente teve confirmação ontem e hoje foi transferida. E quem viria para Santa Catarina na próxima semana seria o presidente Lula. Eu vou dar cartão amarelo porque a gente criou a expectativa. Imaginou que o presidente estaria aqui para a reabertura do Porto de Itajaí, uma pauta que no final do ano passado, se você lembra, criou bastante polêmica, porque o Porto foi federalizado, o governo do estado era contrário, o município de Itajaí era contrário, mas acabou tendo a federalização, o presidente viria. Deputado federal Pedro Uxai divulgou ontem nas redes sociais, fez comunicado dizendo que o presidente viria. Outras lideranças do PT também fizeram a divulgação e hoje o Partido dos Trabalhadores divulgou esse card aqui, dizendo que a agenda foi transferida para uma nova data que será anunciada em breve, em virtude da agenda oficial do presidente Lula, que estará em Roma para os atos de funerais do Papa Francisco. Na visita do presidente, que será remarcada provavelmente para o mês de maio, quem deve vir junto é o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, para fazer, segundo a assessoria do PT, anúncios de recursos para o Porto de Itajaí. Então, vamos acompanhar, cobrar essa agenda e esperar que o presidente venha a solo catarinense, não só para a reabertura do Porto, mas para novos anúncios. O segundo cartão de hoje, já vou adiantar que é um cartão vermelho para esse ser aqui, vice-prefeito de Lages, que a gente tem trazido toda semana os fatos e atualizações com relação ao processo que ele está respondendo referente à violência contra uma ex-namorada. O que tem de fato novo é que, essa semana, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina rejeitou o pedido da Câmara de Vereadores e manteve a suspensão do processo de impeachment que ele estaria respondendo na Câmara de Vereadores. O processo está suspenso por questões jurídicas, mas não exime ele da responsabilidade penal, lembrando que ele foi denunciado pelo Ministério Público. E por que o cartão vermelho? Me desculpe pela frase, pela cara de pau do vice-prefeito, que quando surgiu a denúncia, fez um vídeo nas redes sociais dizendo que ele se afastaria do cargo. O que ele fez? Nada, não se afastou. Inclusive, no feriado de Páscoa, foi lá e divulgou essa foto aqui, proibiu os comentários para ninguém poder comentar e disse que estava, como sempre, atendendo às demandas no seu gabinete. Ele não ia se afastar? Conversei com o advogado de Jair Júnior ontem, pedi um espaço, uma entrevista, para ele conversar conosco. E ele disse que não. Publica a foto, diz que está no gabinete, não deixa fazer comentários, não se afasta do cargo como prometeu, não dá explicação a essa sociedade. O processo de impeachment na Câmara de Vereadores está suspenso. O processo penal segue na Justiça. Cartão vermelho. Próximo cartão, o assunto que a gente vai trazer hoje, Roberto Azevedo vai aprofundar. Ontem, reunião do Fórum Parlamentar Catarinense, o governador Jorginho Melo presente aqui na mesa, junto com o ministro Renan Filho, para tratar das prioridades de Santa Catarina. O que foi definido? Prioridade número 1 passa a ser o Morro dos Cavalos. O governo do estado levou um traçado alternativo, que foi bem recebido pelo governo federal, mas é preciso que seja apresentado o projeto técnico em 120 dias para análise, porque tem toda uma questão de viabilidade, tanto financeira, mas também ambiental. Diversos deputados acompanharam, os deputados federais que fazem parte do Fórum Catarinense, deputados estaduais, alguns presentes. Muitos fizeram divulgação depois, comemorando, mas eu trouxe a fala aqui do presidente da Assembleia Legislativa, porque
Foi uma fala muito sensata. Eu vou dar cartão verde para o deputado Júlio Garcia. Pela sua fala, a gente vai ouvir aqui para depois eu comentar. Isso ainda demanda tempo. Vamos ser otimistas, mas com cautela e com realidade. Demanda muito tempo, mas a bancada federal fez o seu papel, a bancada estadual fez também o seu papel. Estamos aqui presentes, junto com o coordenador da bancada do Sul, deputado Tiago Zilli, e outros deputados que fizeram questão de participar. É assim, é unindo forças que a gente consegue vencer essas barreiras que são tão importantes para o desenvolvimento do estado de Santa Catarina. Pé no chão, pé no chão. Passo importante ontem, certo? O governador sentou na mesa com o ministro Renan Filho, apresentou as propostas, falou das prioridades de Santa Catarina, o ministro ouviu, atendeu. Temos sinal verde, temos possibilidade de um traçado alternativo, é fato. Precisou um acidente para levar essa comitiva inteira para Brasília, para falar das nossas prioridades, para sentar na mesa. As bandeiras partidárias ficaram guardadas e as prioridades foram ouvidas. Morro dos Cavalos, prioridade para Santa Catarina, mas demanda tempo. Isso é fato. Para encerrar, por último, rápido, só mostro uma foto aqui. Cartão verde da Assembleia Legislativa também foi palco de homenagens para o Papa Francisco. Deputado estadual Padre Pedro, que esteve com o Papa em 2013, fez uma linda homenagem, merece todo o nosso respeito e consideração. Independente da sua crença religiosa, o Papa Francisco foi um grande líder, um exemplo, que colocou a fé acima de qualquer diferença. A fé é um instrumento de todos e para todos. Fica meu cartão verde por essa homenagem. É isso por hoje. E que a Igreja Católica continue nessa toada, né? Muito obrigado. Sol. Tem mais dela, hein? scc10.com.br. Obrigado. Política, aqui no nosso meio-dia. Na Serra Catarinense está acontecendo hoje o julgamento de um homem acusado de matar a companheira com 3 tiros na frente do filho do casal de apenas 11 anos. O júri popular foi remarcado 2 vezes e agora está acontecendo na Câmara de Vereadores de Campo Belo do Sul. Por isso, a Suiane tem todos os detalhes para a gente ao vivo. Bom dia! Bom dia, Fernando, para você e para todo mundo que está nos acompanhando no SCC Meio-Dia. Isso mesmo, nós estamos acompanhando. O julgamento iniciou por volta das 10 horas da manhã e ele é muito aguardado por familiares e amigos de Ellen Larissa de Lima, de 33 anos, que foi morta, então, a tiros, como você já disse, no município aqui de Capão Alto, na Serra Catarinense, pelo seu ex-companheiro. As informações que a gente tem justamente que Ellen teria já voltado para a cidade natal, Campo Belo do Sul, onde morava a família, depois de um tempo que viveu junto com então, o réu, né, que está sendo julgado por conta justamente da intenção que ela tinha de se separar dele. O crime aconteceu na casa da vítima, que justamente ainda estava com o filho do casal de 11 anos junto no momento. Os familiares buscam justamente agora por justiça, né? Ainda mais que esse julgamento ele acabou sendo adiado 2 vezes. Primeiro aconteceria em janeiro, depois foi adiado, foi remarcado. Começou em março e aí por conta de um problema, uma conversa que o advogado, então, do réu teria visto entre aí uma testemunha e um jurado, justamente o adiamento foi adiado naquela data, dia 6 de março, e agora está acontecendo aqui em Campo Belo. Os familiares conversaram com a gente, falando um pouco justamente dessa expectativa para o dia de hoje tão aguardado. Vamos conferir. Estamos aqui novamente esperando pelo julgamento da minha irmã. O primeiro julgamento foi adiado, o segundo julgamento também, novamente. Esperamos que esse ocorra e que seja feita a justiça, é o que nós sempre esperamos. E não é só nós, toda a nossa família e a comunidade lá onde nós moramos, em Capão Alto, que foi um crime que chocou a nossa região. As informações que constam na denúncia apontam que depois de matar Ellen Larissa de Lima, o suspeito então teria fugido ainda. Ele chegou a se apresentar à polícia, mas não foi preso por não haver o flagrante, e ele foi preso apenas 11 dias depois em Balneário Camboriú, onde foi encontrado depois do pedido então da Justiça pela prisão preventiva. Então, até o momento ele aguardava no presídio de Lages o seu julgamento. O julgamento deve se estender ainda durante todo o período da tarde ou talvez até mesmo noite, porque ainda são 7 testemunhas que devem ser ouvidas
ouvidas. Agora, no período da manhã, 3 testemunhas já foram ouvidas, familiares de Ellen Larissa de Lima, o seu irmão, também uma tia, e aí depois amigos, né, tanto do casal, e aí justamente agora segue durante todo o período. O Ministério Público, a denúncia do Ministério Público, ela apresenta 3 qualificadoras para o crime: feminicídio, motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. E a pena dela pode ser maior, aumentada pelo crime ter sido cometido, então, em frente ao filho do casal. A gente segue acompanhando e traz todas as atualizações deste julgamento aqui na Serra Catarinense. Volto com você. Quanta crueldade, hein, Suiane? De olho no caso. Agora a gente volta a falar sobre o caso da empresária que foi assassinada a tiros em Tubarão na última terça-feira. Agora a polícia divulgou mais detalhes sobre esta ocorrência trágica lá no sul catarinense. Emanuela Justino chega com todos os detalhes e também as últimas informações divulgadas por parte da Polícia Civil. O que já se sabe do crime, hein, Emanuela? Explica pra gente. Bom dia. Oi, Fernando. Bom dia para você, para quem nos assiste. Bom, esse crime aconteceu na terça-feira. A gente trouxe aqui ontem no SCC Meio-Dia. Ontem teve uma entrevista coletiva na sede da Polícia Civil em Tubarão. Então, a informação repassada pela delegada regional Caroline Debona, também pelo delegado Bruno Martins e o delegado André Crisóstomo. Bom, Cristiane Bittencourt, né, tinha 44 anos, ela foi morta no bairro Humaitá na terça-feira. A polícia divulgou, então, confirmou, né, que essa mulher, então, a Cristiane, estava no carro com o marido dela quando foi alvejada. Ela acabou morrendo no local. Dentro do carro deles tinha um malote de R$55 mil em espécie e mais R$4.800 em cheques. O casal era dono, né, então a Cristiane, junto com o marido, tinha um posto de combustíveis em Tubarão, e aí esse valor seria da sangria ali, da retirada do dia do posto de gasolina. Quando aconteceu todo esse caso, Fernando, se levantou muita especulação, né, da motivação, o que aconteceu, quem teria feito esse disparo. Segundo a polícia, ainda não foi feita, tá, a identificação, ninguém foi preso ainda, inclusive, por conta desse crime. Mas, segundo a informação que foi passada, então foi praticamente descartada aí a hipótese de latrocínio, que é roubo seguido de morte, até porque todo esse dinheiro e também os cheques estavam no veículo depois, né, que aconteceu todo esse crime também. Logo que aconteceu isso, também se levantou a especulação a respeito de uma possível rixa por herança. A polícia não confirmou e nem descartou, inclusive vários detalhes eles falaram que vão manter sob sigilo para não atrapalhar as investigações, né? Mas a informação que foi repassada é que tinha esse valor em dinheiro dentro do veículo. Inclusive, esse casal estava saindo de uma missa no bairro Humaitá. Eles teriam parado até para dar uma comida para um cachorrinho que estava ali na rua. Logo depois, eles estavam em movimento, passou um outro carro, segundo testemunhas, era um Sandero cinza, que os 2 carros estavam em movimento, acabou efetuando esse disparo. A mulher morreu no local e o homem, o marido dela, então foi encaminhado para o hospital de Tubarão. Inclusive, ele foi alvejado, mas não corre risco de morte. Então, essa foi a informação repassada pela Polícia Civil, essas atualizações. E aí a gente segue acompanhando aqui, né? Claro, qualquer atualização a gente traz aqui no SCC. Volto contigo aí no estúdio. Muito obrigado, Emanuela Justino. E a mulher morta no sul do estado. Mensagens de ódio nas redes sociais. No que pode levar? Como pode terminar essa história? Tenta imaginar aí. Vou lá nas minhas redes sociais, escrevo textos ou gravo vídeos disseminando o ódio. Aqui em Santa Catarina, um jovem de 16 anos foi internado como resposta, como reação, como punição a mensagens que ele mesmo escreveu e divulgou nas redes sociais, incitando o ódio. Foi internado, hein? O caso foi denunciado por uma escola onde o jovem teria estudado. E depois do caso de Saudades e Blumenau, as forças de segurança estão bastante atentas a esses recados que vêm através das redes sociais. Neste caso, o jovem terminou internado, como forma também de prevenção. Ninguém sabe o que se passa na cabeça de uma pessoa como esta, o que ela pode provocar, não é mesmo? Felipe Bastos tem os detalhes. Oi, Bastos, explica pra gente. É isso mesmo, Fernando. Esse caso chegou até a DPCAM aqui de Chapecó ainda na semana passada por meio de
denúncia foi a própria escola onde esse adolescente estudava, mesmo ele não fazendo mais parte da instituição. As postagens bastante preocupantes nas redes sociais dele fizeram com que essa escola fizesse a denúncia até a Polícia Civil e a partir de agora, então, começou a realizar diligências após receber essa denúncia e a própria Polícia Civil começou a identificar o autor dessas mensagens. Diante da gravidade do conteúdo publicado, a Polícia Civil representou pela internação provisória do adolescente. O pedido foi acolhido pelo Ministério Público e também pelo Poder Judiciário aqui da cidade de Chapecó. Todo esse caso aconteceu aqui na cidade e a delegada responsável pela internação, pelo pedido de internação desse adolescente, ela conversou com a nossa equipe, contando mais detalhes a partir de agora. Vamos acompanhar. A informação chegou ao conhecimento da Polícia Civil por meio da direção de uma escola do município, que tão logo tomou conhecimento dessas postagens, acionou a Polícia Militar e essas informações foram trazidas imediatamente até a DPCAM. Com essas informações, foi dado início a diligências e a Polícia Civil representou pela internação desse adolescente em razão dessas postagens feitas. A internação foi cumprida já na manhã seguinte ao dia que essas informações chegaram ao conhecimento da Polícia Civil. Durante as diligências, não foi identificado nenhum elemento de informação que sugerisse haver qualquer plano em prática para colocar em risco qualquer pessoa. A Polícia Civil também adverte que não vai divulgar informações detalhando quem era o agressor e as circunstâncias desse evento, até para que não seja dada notoriedade a esse adolescente investigado, que é o que, no mais das vezes, buscam os adolescentes que se arvoram nesse tipo de infração. Esse caso chama a atenção também, né, Fernando, da importância da vigilância sobre o uso das redes sociais e do papel da comunidade escolar, de modo geral, na prevenção de possíveis situações de risco. Esse adolescente, então, de 16 anos, ele está internado e a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos desse caso. Fernando Machado. Felipe Bastos, muito obrigado. E é assim que tem que ser, preventivo, tira de circulação, deu qualquer indício de que está precisando de cuidados psicológicos, que a inteligência emocional não está bem, alguém tem que agir, né? Porque Santa Catarina não pode ficar refém dessas pessoas para a gente viver, bate na madeira, infelizmente, o que a gente já viveu aqui com esses atentados, com esses ataques. Pessoas querem chamar a atenção, geralmente pessoas que foram excluídas do próprio ambiente familiar. Mas, Fernando, tem pai e tem mãe. Não significa. Não é porque vivem na mesma casa que são pais e que são mães. Aliás, uma reflexão para você que está me assistindo. Você tem sido pai, tem sido mãe do seu filho? Ou vocês têm sido colegas de casa? O amor, a atenção. Esses dias eu estava refletindo sobre o... Não, assim eu não quero que seja. Não está entendendo nada, né? O filho, o sobrinho, o amigo, vai dar uma opinião e a pessoa, não, assim não quero nem ouvir. Já aconteceu com você? Meu filho é jovem demais, não tem que estar se metendo nesse tipo de discussão, não tem opinião formada para isso. Pois é, será que não é ele dando indícios de que, pai, eu quero me aproximar de você, quero contribuir? Por mais que essa ideia não seja tão positiva, será que não é nossa obrigação, talvez de mais experiente, de ouvir, de deixar quebrar a cara, de pelo menos incluir essa pessoa na discussão? Ou, não, assim não, tem nada a ver, não quero ouvir, não, você não tem experiência. Será que isso não afasta os jovens das famílias, da discussão familiar? E aí sai para a rua, vai buscar referências em outras pessoas, que não o pai, que não a mãe, que referências que encontra. E aí a gente já sabe o final de alguns casos. Só buscar o histórico do que aconteceu em Saudades e em Blumenau. Eu queria muito, hoje eu tenho o prazer de conviver com pessoas que dão muito amor para as crianças que estão em casa. Eu não tenho ainda, mas eu convivo com famílias, Bastos, que dão muito amor. Esse dia eu estava discutindo com a minha colega aqui, Marister, não tem como o teu menino dar errado. Porque é uma carga de amor tão grande, de atenção, de saber acolher a dor da criança, por mais idiota que seja, acolher essa criança, eu estou contigo, qual é o teu problema? Porque quem sofre, só quem sofre aquele problema sabe o peso que ele tem. Diante de olhar de outras pessoas, parece coisa irrisória. Mas como as famílias acolhendo essas crianças desde muito cedo, falando, você tem pai, você tem mãe,
aqui você tem amor de verdade, essa pessoa vai ser gigante, ela vai ser empoderada, nada vai afetar, ela não vai se humilhar por atenção de ninguém. Muito obrigado, Bastos. Gostaria de ficar nessa conversa, mas em benefício do tempo vou seguir por aqui. Você tem sido pai, tem sido mãe do adolescente, da criança que tem dentro da sua casa? Não. Qual foi a última conversa que você teve? Qual foi a última vez que você falou, eu te amo, conta comigo? Um grave acidente acabou vitimando uma pessoa no norte do estado. O Luiz está aqui com todas as informações, sempre ao vivo na tela do SBT. Cadê o Luiz? Infelizmente, mais um grave acidente aí no norte, hein, Luiz? Explica pra gente. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio-Dia. Um prazer ter a sua audiência. Pois é, mais um acidente foi registrado aqui no norte do estado. Ultimamente nós temos trazido aqui no SCC Meio-Dia acidentes que acontecem ali no Planalto Norte, na BR-280. Dessa vez aconteceu aqui, próximo da gente de Joinville, mais precisamente na Rodovia do Arroz. Rodovia do Arroz, para quem não conhece, aqui é a SC-108, que foi o local utilizado por aqueles criminosos que roubaram aqueles carros ali em Jaraguá do Sul. É uma saída ali de Jaraguá do Sul, Guaramirim, que leva até Joinville e outras cidades. Dessa vez, um acidente entre dois caminhões acabou deixando uma pessoa morta e outra gravemente ferida. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a colisão ocorreu por volta das 15 horas e 30 minutos, mais precisamente no quilômetro 33 da rodovia. Um desses caminhões estava carregado de cerveja e iria fazer a entrega em outro ponto aqui da cidade. Duas vítimas ficaram presas nas ferragens, uma foi levada ao hospital aqui de Joinville e a outra, infelizmente, acabou falecendo no local. Um trabalho grande ali do Corpo de Bombeiros, inclusive o helicóptero Águia 7 da Polícia Militar foi acionado para fazer esse resgate. Infelizmente, um acidente que acabou culminando em uma morte aqui no norte do estado. Fernando Machado, eu volto contigo no estúdio. Muito obrigado, Luiz. Vamos aproveitar a presença do Luiz ao vivo do Norte Catarinense para acompanhar agora novas informações da região norte aqui de Santa Catarina. Bandidagem que não perde tempo. Fios de telefonia foram furtados no norte do estado. Vamos ver agora no Giro de Notícias. 2 homens foram presos por supostamente estarem envolvidos em furtos de fiação telefônica em São Bento do Sul. Os indivíduos estariam utilizando um veículo Fiat Doblô para a ação. Após a abordagem, a polícia encontrou cerca de 200 quilos de fiação e diversas ferramentas que seriam utilizados para o furto. Um acidente foi registrado na cidade de Xereder, a cerca de 50 quilômetros de Joinville. O caso ocorreu na estrada do Bracinho. O carro acabou se chocando com um poste. 2 ocupantes estavam no carro. Um homem precisou ser levado ao PA para avaliação médica. 7 filhotes de cachorro abandonados foram resgatados na noite desta quarta-feira na cidade de Monte Castelo, lá no norte de Santa Catarina. Uma bombeira comunitária precisou entrar no bueiro para conseguir salvar os animais. O caso foi registrado por volta das 19 horas e 20 minutos na rua 3 de Maio, no bairro Rio das Antas. Após o atendimento aos animais, a mulher se comprometeu em cuidar dos filhotes e promover a adoção de forma solidária. Aí estão as notícias do norte catarinense. Vamos falar de Morro dos Cavalos? Me leva para lá, Ramon Kaminski. Me leva, Ramon Kaminski. Traz para mim aqui, por gentileza, o traçado, porque proposta. Nesta semana a gente recebeu aqui no estúdio o superintendente do DENIT. Você vai lembrar, uma entrevista onde o SCC Meio-Dia se posicionou e cobrou uma solução também para o Morro dos Cavalos. Roberto Azevedo, Sol Urrutia, e a entrevista com o superintendente do DENIT aqui no nosso estado, o Alisson Andrade. Pois bem, a proposta que chegou é essa aqui. O Roberto Azevedo amplamente destacou na edição desta quarta-feira. Ou seja, o que o DENIT quer fazer? Uma rota alternativa, um novo traçado. Deste trevo aqui, ali na Praia do Sonho, enfim. E aí um traçado nesse pontilhado aqui, nesse traçado amarelo, esse contorno amarelo aqui, seria o novo trecho justamente para cortar o morro e sair lá em Palhoça, evitando que os veículos pegassem a subida do Morro dos Cavalos. Seria uma rota alternativa, porque a proposta do projeto é justamente
manter o traçado existente, a pista existente, ampliar as faixas, ou seja, ao invés de 2 faixas, ter mais faixas de rolamento, inclusive para veículos pesados e acostamento, mantém esse traçado e constrói um novo trecho, uma rota alternativa que seria esse traçado em amarelo. A proposta foi apresentada em Brasília, o governo federal aceitou e agora nós vamos discutir esse assunto com a Gi Pacheco. Este assunto em 2 momentos aqui no meio-dia, devido à importância do tema. A Gi vai explicar para a gente e ainda nesta edição a Maria Esther vai conversar com o Roberto Azevedo acerca desse assunto aqui. Giovana Pacheco, a proposta foi levada a Brasília. Uma proposta mais rápida. Em 1 ano e meio o novo traçado estaria pronto. Com recursos diferenciados na questão de licitação, deixando o processo também mais ágil. Agora, se a proposta foi apresentada e foi aceita, o que eu te pergunto é o seguinte, para quando, né, Gi? Que ninguém suporta mais. Mas eu preciso afirmar aqui, muita cobrança, políticos, empresários, a imprensa, muita cobrança mesmo, lá em Brasília. Por isso, este retorno. Vamos lá, dona Gi, o que vai acontecer agora? Oi, Fernando, mais uma vez, bom dia para quem está nos assistindo. Isso mesmo, bom, vamos desde o início, né? O governador Jorginho Melo levou essa proposta para o governo federal, né, nessa quarta-feira, apresentou para o ministro dos Transportes, Renan Filho, e então ele já recebeu essa proposta e já está analisando. Tem toda uma comissão, né, para conseguir analisar essa proposta e julgar se ela realmente é a mais adequada. Então, ela foi aceita, mas agora tem todo um processo de análise desse processo aí esse projeto, de implantação do binário do contorno viário. Então a gente vai entender um pouco melhor. Esse projeto, ele vê então a implementação desse binário de 5,2 quilômetros, dando a volta ali no Morro dos Cavalos, a velocidade estimada é de 80 quilômetros por hora dos veículos passando por essa região, para então fazer, como você bem mencionou, uma via alternativa para aquela via principal que a gente sabe muito bem que ela tem diversos problemas. A gente constantemente noticia problemas identificados no Morro dos Cavalos, seja por acidente, seja por tombamento, seja simplesmente por trânsito intenso, com muitos veículos rodando aqui na região. Então, o que acontece? Agora, esse projeto está sendo analisado, esse investimento do projeto é de 290 milhões de reais e esse projeto está em fase de elaboração. Então, o que acontece? Ele passa por encaminhamentos, inclusive para licenciamento ambiental, porque a gente bem sabe que ali no Morro dos Cavalos tem a situação da reserva indígena e toda a conservação necessária para manter ali no Morro dos Cavalos. Então, esse projeto está sendo analisado e, inclusive, sendo encaminhado para um licenciamento ambiental para ver qual é a melhor forma de fazer com que esse projeto dê certo, sem, então, trazer maiores riscos para a reserva indígena ou para a conservação da fauna e da flora ali da região. O governador Jorginho Melo, ele trouxe, então, conversou com a imprensa e falou sobre como foi essa conversa com o ministro dos Transportes, Renan Filho. Vamos ouvir. A gente sai daqui muito contente. Eu comentava isso agora com o deputado Pedro. A prioridade de Santa Catarina, as prioridades de Santa Catarina, uma delas é resolver essa questão do Morro dos Cavalos. E passou definitivamente a existir de fato e de direito. A proposta que a gente ofereceu de Santa Catarina, junto com a bancada federal, junto com a Assembleia, é encontrar um outro caminho, que é o contorno. A engenharia vai atrás disso. Fiquei responsável de o mais rápido possível trazer o projeto ao Ministério do Transporte. Está aí, então, o posicionamento do governador Jorginho Melo. Agora, então, a análise será feita pelo Ministério dos Transportes e pelo Tribunal de Contas da União. E aí, caso, então, o projeto seja realmente julgado como a melhor opção, aí, então, ele vai poder ser incluído no Programa de Aceleração do Crescimento ou, então, que é a opção que vem sendo mais falada, por forma de concessão, né, da BR-101, incluída na próxima concessão da BR-101. Por aqui são essas as informações e eu volto com vocês aí para o estúdio.
Giovana Pacheco, que grande informação, Giovana. Proposta mais enxuta, mais ágil, algo em torno de 290 milhões de reais, um tempo mais curto de execução. Que assim seja, para a gente ter uma solução definitiva ao Morro dos Cavalos na Grande Florianópolis. Ainda hoje, o Roberto Azevedo vai voltar nesse tema, com os bastidores desta reunião em Brasília e a opinião que você conhece e confia. É já já. Gi, muito obrigado. Vem aí o esporte, tá chegando a Angélica Varaschini. Valeu, Fernando! Olá para você que está em casa, bora falar de esporte. Aqui no SCC Meio-Dia de hoje, Gati, joga aqui. E essa defesa, o que vocês acharam? Boa, né? Fui bem nessa. Bem diferente do goleiro John do Botafogo. Gente do céu. Aqui, ó, sabe quando faz assim? O que acontece? O pessoal treina e ele deixa passar aquele gol. É, gente, acontece, né? No futebol tem dessas coisas aí. O goleiro, às vezes, não vai muito bem e acaba levando uns gols como esse. E tem mais brasileiros que entram em campo nessa saideira de Libertadores desta quinta-feira. Bora conferir? Olha só, hoje tem Bolívar e Palmeiras que jogam às 7 horas da noite e também Bahia jogando em casa lá na Arena Fonte Nova contra o Atlético Nacional um pouquinho mais tarde, 9 horas da noite. Os brasileiros que entram em campo pela Libertadores. E também a gente vai falar de Sul-Americana. Vitória, Fluminense e Atlético Mineiro foram a campo nesta quarta-feira. E aquilo, né? Quem tinha que ganhar, que era o Vitória, acabou perdendo. E nesta quinta tem o fechamento da terceira rodada da primeira fase da Sul-Americana. Bora conferir no telão os brasileiros que entram em campo hoje? Tem Corinthians e Racing que jogam na Neoquímica Arena hoje, 7 horas da noite. E no mesmo horário também tem Godoy Cruz e Grêmio. O Grêmio joga fora, Corinthians em casa, é o único brasileiro que joga em casa nessa rodada. E depois tem o Palestino, que vai enfrentar o Cruzeiro um pouquinho mais tarde, às 9h30 da noite. Os brasileiros também na Copa Sul-Americana. Mas agora a gente muda de assunto. Isso porque a gente vai falar de basquete. E em Blumenau, um ex-atleta e professor criou um projeto social que leva o esporte a crianças e adolescentes. É aquelas histórias que a gente gosta de contar e trazer aqui no SCC Esporte, porque também tem toda essa questão social envolvendo a comunidade e o esporte tem tudo a ver com isso. E o trabalho tem dado resultado, viu? E é o que a gente vai conferir agora, que tá lá, vai conversar com a gente, tá lá na quadra com essa gurizada, com essa bola já em mãos, hein, PC? A bola de basquete. Que coisa boa a gente poder falar desses assuntos também e a importância do esporte na vida dessa gurizada. Conta tudo pra gente desse projeto, PC. Boa tarde. Boa tarde, Angélica Varaschini, é verdade, show de bola, né? Projeto acima do ótimo. Eu tenho 2 minutos e 30 para falar sobre essa reportagem, né? Mas no basquete, 2 minutos e 30 são uma eternidade. A gente já viu vitórias fantásticas, viradas históricas e fantástico mesmo, Angélica Varaschini. É o trabalho que é realizado aqui na Escola Fernando Osterman, bairro Boa Vista, em Blumenau, projeto que foi lançado em 2018, é sobre cidadania e inclusão. Trabalho realizado aqui com crianças e adolescentes é de uma riqueza, de valor incalculável. O basquete pode ser um caminho para um futuro melhor, mas para jogar aqui na Fernando Osterman é preciso ter disciplina, respeito ao próximo e boas notas na escola também. Quem criou o projeto é o ex-jogador e professor Léo Friese. Quando você criou esse projeto, com o que você sonhou? PC, meu maior sonho sempre foi criar bons cidadãos. A gente transmitir valores para esses meninos e, consequentemente, conseguir ensinar basquete. Com isso, além da qualidade que a gente consegue dar no ensinamento e na vida dessas crianças, a gente consegue também ter o resultado desses garotos que chegaram na equipe adulta. O Pablo, que chegou na equipe adulta de Blumenau, a Amanda, que integra hoje a equipe feminina de basquete de Blumenau, e o Bernardo, que amanhã vai representar no Campeonato Sul Brasileiro de Basquete de Clubes a equipe da cidade de Blumenau também. A equipe Sub-13 de Blumenau, que disputa a partir de amanhã em Curitiba o Sul Brasileiro, a equipe blumenauense
Tem garotos que foram revelados aqui, como o menino Bernardo, vai disputar o Sul Brasileiro. A Amandinha, do basquetebol feminino adulto, tem 16 anos, mas já joga no Profi, viu? Joga muito. E tá aqui o Pablo. Esse projeto mudou a tua vida, Pablo? Pô, mudou muito. Meu, cara, quando eu nem sabia o que era basquete quando eu entrei. Toda criança sonha em jogar futebol, né? Quando é criança, daí eu parei de jogar futebol com 9 anos, comecei aqui a estudar aqui tranquilo, daí de um dia apareceu o Léo, chamando a gente pra jogar basquete. Pensei, vou ali, né, matar uma aula, fazer alguma coisinha. Mas... Matar uma aula. Mas aí quem não sabia que isso ia mudar a minha vida, né? Foi uma coisa que acendeu no meu coração que pensei em continuar e hoje eu não consigo largar isso. Legal. Atenção, tá zerando o cronômetro, mas dá tempo pra ouvir a Amandinha. E aí, Amandinha, o teu sonho tá realizado? Tá, e muito. Olha, é incrível poder estar dividindo quadra com as atletas do adulto, que antes eu admirava tanto, né? A gente olhava e falava, nossa, como elas são legais. E agora tá podendo jogar com elas, treinar com elas, é uma experiência incrível, assim, maravilhosa. Legal. Mandinha, boa sorte. Parabéns, Pablo. Léo, felicidades acima do ótimo, viu, mano? Um trabalho extraordinário, tirando as crianças da rua, ensinando a elas os valores, os princípios, ensinando o basquete também. Você, Angélica? Sensacional, gente. Dá vontade de ficar aqui olhando essa gurizada toda jogando. Histórias incríveis, né, da Amanda. Ela disse, né, jogar com as meninas, com as mulheres, né, jogando com atletas que ela admirava, sempre admirou e agora ela tá jogando junto. PC, já que tu teve pouco tempo aqui, se eu fosse tu já organizava aí com o pessoal, vamos produzir um VTzinho pra gente aqui no SCC Esporte também, contando a historinha um pouco de cada um desses? Eu acho que vale, hein, PC? O que tu me diz? Acima do ótimo essa ideia. Eu já tinha pensado também. É pauta para VT sim, viu, Angélica? Pode deixar que a gente vai caprichar, fazer com muito carinho, porque é um trabalho abençoado. Verdade, PC, brigadão, que coisa boa a gente poder contar essas histórias, eu sempre falo, é disso que a gente também fala, o esporte é isso. Obrigada, PC, e toda essa garotada aí de Blumenau, sensacional. E agora, pra gente encerrar o SCC Esporte, a informação para quem gosta de esporte radical. Canelinha, na Grande Florianópolis, será palco da segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross MX1 GP Brasil Sport By, evento que promete agitar a região com muita adrenalina e velocidade em uma das melhores pistas do Brasil. O evento acontece neste final de semana, dias 26 e 27, com a presença de aproximadamente 500 pilotos de 19 países diferentes. A competição se consolida como o maior campeonato de motocross da América Latina e o segundo maior do mundo, reunindo importantes nomes do cenário nacional e internacional da modalidade. É esperado mais de 30 mil pessoas no final de semana. Esporte para quem gosta, são todos os tipos. E agora o motocross também aqui na Grande Florianópolis. O SCC Esporte de hoje vai ficando por aqui. Fernando Machado segue na companhia de vocês aqui no SCC Meio Dia. Tô de volta. Valeu, Angélica Varaschini. Sempre com o esporte, se anota aí mais cedo, hein? O esporte mais cedo aqui no SBT por volta de meio-dia. Tudo o que acontece em Santa Catarina, no Brasil e no mundo, a Angélica mostra pra gente. Vamos seguir porque a Maria está chegando com outras informações para falar de animais resgatados, hein, Maria? É isso mesmo, Fernando. Agora, meio-dia e 21 minutos. Os animais resgatados por maus tratos em Itapema agora contam com um novo espaço de acolhimento. Esse local foi ampliado para maior conforto desses animais. A Cris Pinheiro está chegando ao vivo para contar pra gente quantos animais estão à espera de adoção aí no local, hein, Cris? Bom dia para você. Oi, Maria, bom dia para você também. Agora sim a gente vai falar de animal, mas com uma notícia boa, né? Os animais, como você falou, resgatados de maus tratos em Itapema, ganharam um novo espaço que foi inaugurado ontem. Nesse momento, Maria, no espaço são 83 cães distribuídos em 53 baias. A área agora conta com um total de 879 metros quadrados, 4 vezes maior do que o espaço anterior, que era apenas de 85 metros quadrados.
O novo espaço possui baias individuais para adultos, espaços coletivos para os cães sociáveis, baias de isolamento para casos de doenças infecto-contagiosas, além de maternidade, área de lazer de socialização com ambientes envidraçados que vão permitir que os visitantes vejam os animais com segurança antes de optar pela adoção. Tem um espaço também para os gatos, consultório veterinário ampliado e uma área de convivência, uma área verde, para que os visitantes possam interagir com os animaizinhos antes de levar para casa. O novo Departamento de Assistência e Bem-Estar Animal, o DABA de Itapema, agora fica na rua 406H1, número 392, mais conforto, bem-estar e segurança para os animaizinhos que são resgatados de maus tratos no município de Itapema. Bom demais, né, Maria? Volto contigo. Bom demais, muito bom mesmo, viu, Cris? A gente poder mostrar esse lugar mais digno para esses animais também, né? Que passaram por maus tratos e agora vão ser muito bem tratados nesse espaço e ficam à espera aí de uma nova família, de uma nova adoção. Obrigada pelas informações. Cris, vamos fazer uma rápida pausa aqui no meio-dia? Daqui a pouquinho tem a previsão do tempo para vocês e a Cris vai voltar em instantes para falar de um fenômeno que movimentou o céu aqui do nosso estado. Um meteoro esverdeado, gente, iluminou a noite e virou um dos assuntos mais comentados aqui em Santa Catarina. Tudo isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já. Meio-dia, 26 minutos, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve nesta quarta-feira a suspensão do processo de impeachment contra o vice-prefeito de Lages, Jair Júnior, que estava em andamento na Câmara de Vereadores. Eu vou chamar a Suiane de Liz, que vai trazer ao vivo essas atualizações. Ô Suiane, agora então, as partes envolvidas serão intimadas e aí sim, depois, sairá uma decisão final, é isso? Bom dia para você. É isso mesmo, Maria. Bom dia para você. Agora segue justamente essa suspensão, né, que já havia sido então concedida a pedido da defesa do Jair Júnior. O advogado de defesa havia entrado com pedido pela suspensão desse processo que havia sido concedido. Depois a Câmara de Vereadores entrou com recurso, justamente apresentou, né, também a sua argumentação e agora saiu essa nova decisão mantendo a suspensão, mas ainda não é decisão final. Lembrando, né, que no caso esses foram dois processos, pedidos de impeachment que foram protocolados na Câmara de Vereadores de Lages 2 dias depois do caso em que o vice-prefeito foi preso em flagrante por suposta agressão e cárcere privado contra sua ex-namorada. Foi no dia 31 de março que foi votado justamente pela abertura do processo. No dia seguinte, dia 1º de abril, já começaram os trabalhos, mas um dia depois, dia 2, foi que houve justamente essa suspensão. O juiz da Vara da Fazenda Pública de Lages concedeu essa liminar ao advogado de defesa, suspendendo. E justamente o entendimento nessas duas decisões é de que o vice-prefeito ele não poderia responder pelo processo de impeachment por não ter assumido o cargo de prefeito. A Câmara de Lages, em oposição, alegava que ele teria cometido condutas de muita gravidade, abre aspas, e ofensivas à dignidade do cargo, defendendo então pela legalidade da abertura do processo de impeachment com base no decreto de lei número 201 de 1967. Mas, segundo essa nova análise aí agora da desembargadora, o referido decreto ele trata somente sobre justamente as infrações praticadas por prefeitos e não, ou por quem tenha substituído, né, o prefeito no cargo, mas não se aplicaria a Jair Júnior por ele não ter substituído nesse período, em nenhum momento, a prefeita. Então, o despacho frisa ainda que a decisão judicial é de natureza técnica e não julga o mérito das acusações apresentadas pela Câmara de Vereadores de Lages. Com a decisão, então, fica mantida a suspensão e agora a Procuradoria-Geral de Justiça foi acionada para que as partes envolvidas sejam intimadas para apresentar as suas manifestações nos autos. A gente conversou com o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Maurício Batalha Machado, que afirmou que ainda estão aguardando o recebimento oficial da decisão pelo setor jurídico da Casa, da Câmara de Vereadores. Justamente depois disso deve sair, sim, uma decisão final. Essa ainda é uma suspensão por enquanto. A gente segue acompanhando e traz todas as informações. Volto contigo.
Ótimo, Ciane. Obrigada, viu, por todas as informações, todos os detalhes dessa notícia aí que está movimentando a Serra Catarinense. Vou aproveitar e falar que eu estou te vendo bem casacada por aí. Imagino que hoje está friozinho aí na Serra Catarinense, com esse tempo mais nublado. Hoje a gente não tem a presença do sol forte aqui em Santa Catarina. Já já eu vou trazer a previsão do tempo para Serra Catarinense e para todo o nosso estado. Obrigada, viu, Suiane? Vamos para o sul do estado agora? Está começando hoje mais uma edição do Empreende SC. É um evento sobre inovação e empreendedorismo que movimenta o sul de Santa Catarina. A Manu está no local do evento e vai mostrar para a gente como é que está a movimentação e o que o pessoal vai poder acompanhar ainda hoje. Manu, conta para a gente, bom dia para você. Oi Maria, boa tarde para todo mundo que está ligado aqui no SCC. Nós estamos aqui no AM Master Hall, já está rolando por aqui o Empreende SC, então com muita inovação, tecnologia e, claro, muito network. Então desde cedo tem várias palestras acontecendo, vários estandes e a gente vai falar um pouquinho de uma das palestras que vai acontecer daqui a pouco para falar sobre LinkedIn, rede social e a importância disso para a nossa carreira profissional. Aqui está o Cristiano Santos, que vai ser um dos palestrantes. Cristiano, então fala um pouquinho do tema dessa palestra, LinkedIn, que liga trabalho, enfim, relacionamentos. O que o pessoal vai poder conferir daqui a pouco? Nós vamos falar um pouquinho sobre como você pode utilizar o LinkedIn para poder fazer negócio, contatar clientes e principalmente promover a sua marca pessoal, porque ele é uma rede social que vai muito além do currículo. Na minha palestra eu quero justamente mostrar para as pessoas que um bom preenchimento do perfil ajuda você a se divulgar. E isso é muito importante. Por quê? Porque todo mundo está hoje utilizando as redes sociais e quando a gente fala de rede social profissional, é ali que muitas vezes os clientes estão, né? E a gente sabe que muitas das vezes o pessoal foca muito no Instagram, mas se esquece do poder do LinkedIn e de conectar diretamente com pessoas bem estratégicas, né, Cris? Essa é a vantagem. O LinkedIn é uma rede onde você consegue filtrar as pessoas pelo cargo, pela empresa onde ela trabalha, filtros que você não consegue pelo Instagram na busca. Então, o importante é a gente usar o LinkedIn para conectar com as melhores pessoas, mandar uma mensagem personalizada para elas quando você começar esse contato, para que essa mensagem comece a criar um relacionamento. Não é algo para a gente chegar lá e só vender, né? Nós temos que começar a gerar conversas e essas conversas vendem. Muito legal, muito obrigada, Cristiano Santos. Daqui a pouquinho ele já vai correr para o palco, porque vai começar, olha só que legal, porque aqui está acontecendo, está rolando duas palestras, aquelas silenciosas. Então, assim, a galera coloca o fonezinho ali e fica ouvindo os palestrantes lá no palco. Então, aqui, simultaneamente, está acontecendo 3 palestras. Então, assim, é a questão do barulho, né? E aí o pessoal consegue aqui conversar, muita gente acaba tomando um cafezinho aqui nos estandes. É a tecnologia e, claro, né, gente, a gente falou um pouquinho do que está rolando por aqui. Fica o convite para quem está aqui por Criciúma, aqui pela região sul. Então, o Empreende SC começou hoje e amanhã também vai ter muita coisa. Toda a programação está lá no perfil do Instagram também. A gente deixa o convite para o pessoal vir participar. Volto contigo aí no estúdio. Empreende SC, direto de Criciúma. Obrigada, Manu, pelas informações. E me diz uma coisa, você olhou para o céu no início da noite de ontem? Se você não olhou, você perdeu um espetáculo de luzes, viu? Um meteoro raro passou pelo céu do sul do Brasil e foi visto em várias cidades catarinenses. Mas se você não viu, não tem problema, porque a gente vai te mostrar agora aqui no SCC Meio-Dia. Ô Cris, no litoral norte foram muitos registros? Conta pra gente. Oi, Maria, imagens lindas que a gente recebeu hoje pela manhã, com a ajuda do nosso telespectador, com os nossos parceiros. Foram muitos registros aqui no litoral norte. O céu ontem, como você falou, no início da noite ali ficou iluminado. O espetáculo durou apenas 10 segundos. Aqui no litoral norte foram registradas essas imagens lindas em Porto Belo e também em Balneário Camboriú, inclusive com a imagem aí da Praia Central, que ficou ainda mais linda. Algumas pessoas que viajavam pela rodovia também registraram esse fenômeno e alguns cidadãos até da calçada de casa, viu? As pessoas que conseguiram registrar esse fenômeno relatam que o céu ficou esverdeado com a passagem desse meteoro antes dele explodir no ar e após ele formou aí um show de luzes. Além do litoral norte, claro, foi registrado o fenômeno em Monte Castelo, no norte do estado, e também em algumas cidades do sul de Santa Catarina. Especialistas afirmam, Maria, que o que se viu ontem à noite aqui no estado foi um meteoro bólido,
que não é comum, ele é um pouco maior do que a maioria, porém com uma passagem bastante rápida. A captura do meteoro não é tarefa fácil, a gente sabe, mas muitas câmeras de segurança instaladas aí, distribuídas por todo o estado, capturaram essas imagens lindas que a gente traz aqui para você no SCC Meio-Dia, mas a gente tem mais informações e mais imagens bonitas no nosso portal SCC10. Acessa lá. Volto contigo, Mariana. Obrigada, viu, Cris? A gente viu esse clarão. É claro que olhando nas imagens não é a mesma coisa que ver olho nu, né? Enquanto ele acontecia, o pessoal falou que realmente foi um clarão, ficou tudo verde, foi a coisa mais linda. Isso daí, claro, a gente está mostrando um pouquinho para vocês. E como a Cris falou, tem mais em scc10.com.br. Vamos de previsão do tempo? Vamos lá, então. Roda a vinheta. Olha, hoje a gente tem de tudo um pouco aqui em Santa Catarina. Na divisa com o Paraná, lá em cima, que pega do oeste até o norte do nosso estado, ó, nessa faixa aqui em cima, nós temos condições de chuva, especialmente a partir da tarde. Já nas áreas centrais e de divisa com o Rio Grande do Sul, principalmente Serra, Litoral Sul, Grande Florianópolis, hoje nós temos predomínio de nuvens, poucas aberturas de sol e a chance de chuva nessa região aqui, ela é fraca, uma chuva pequena, chance de chuva pequena para essas regiões nesta quinta-feira. E as temperaturas são mais amenas devido à cobertura de nuvens, né? Então, aquele calorzinho que a gente até teve no comecinho da semana, hoje a gente não tem mais. Extremo oeste, oeste, meio oeste também, ó, máxima de 20 graus, não passa disso. Região serrana, temperaturas ainda mais baixas, mínimas de 9 e máxima de 19. No Planalto Norte, menor ainda, máxima de 18 graus hoje. Aqui para o nosso litoral, faixa leste, é onde esquenta um pouco mais, mas ainda assim ficam em torno de 22 e 23 graus. E amanhã, aí sim, o sol volta a predominar em todo o nosso estado. É apenas no norte, aqui de Santa Catarina, região de Joinville, que nós teremos mais nuvens e uma chuva isolada na madrugada e manhã. Mas aí no decorrer da sexta-feira, o sol aparece em todas as regiões de Santa Catarina. E amanhã, com o sol, já esquenta mais. Máximas aí de até 26, 27 graus. Lages ainda, ó, tem 23 de máxima amanhã. Floripa 24, Criciúma e Joinville tem 25 de máxima nos termômetros, Chapecó 26 e Blumenau no Vale também tem 26 graus de máxima com solzão ao longo da sexta-feira. Para você que quer aproveitar, sair passear com a família, vai dar para aproveitar bem essa sexta-feira. Previsão do tempo para vocês aqui no meio-dia? Vamos seguir falando de oportunidade agora? Um feirão de emprego que está acontecendo em São José vai ajudar quem precisa de uma vaga no mercado de trabalho. A gente já trouxe essa informação ontem, mas hoje a gente vai voltar para lá para reforçar. Você que precisa de oportunidade, a Gi vai falar como você interessado pode garantir uma vaga. Giovana está chegando por aqui, Giovana Pacheco, já tem movimentação por aí? Esse mutirão já está acontecendo, Gi? Bom dia para você. Oi, Maria. Sim, já está bastante movimentado. Começa agora 1h da tarde, mas o Cine já está bastante movimentado aqui em São José. Para a gente falar sobre a movimentação por aqui, vou conversar com o secretário de Estado aqui de Indústria, que vai falar um pouquinho mais sobre essas oportunidades. Secretário, são quantas vagas que estão disponíveis e conta pra gente. Bom dia. Bom dia. Somente no dia de hoje, nesse feirão que inicia agora às 13 horas, vai até às 18 horas, nós temos 600 vagas, isso numa empresa que está oferecendo, além das vagas, a oportunidade para essas pessoas que ainda não conseguiram o trabalho, oferecendo vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio saúde, além da remuneração. Então é uma grande oportunidade para quem ainda não conseguiu um espaço de trabalho, vir até aqui hoje, aqui no Cine de São José, e aproveitar para fazer seu cadastro, seu encaminhamento, que certamente vai ter uma boa inclusão social. A melhor inclusão social é o trabalho, porque chega no final do mês, você tem tua remuneração, você tem a remuneração para a família, e isso dignifica qualquer ser humano. Perfeito. E para essas vagas que estão sendo disponibilizadas agora, né, nesse feirão, não precisa de experiência prévia, né? Conta um pouquinho para a gente sobre essas oportunidades. Nós temos aproximadamente 10 mil vagas no estado todo, nas 140 unidades do Cine. E aí tem vagas com experiência, sem experiência,
com conhecimento, seja com estudo ou sem estudo. As empresas também estão capacitando. O importante é não deixar de ir até um posto do Cine, porque tem, como eu disse, são das mais variadas vagas que independe de conhecimento, independe de experiência, é pegar a oportunidade para o trabalho. Isso que é o mais importante. Perfeito, secretário. Muito obrigada pela sua entrevista. Então tá aqui, vamos mostrar para vocês um pouquinho da movimentação aqui pelo Cine. Tá bastante movimentado e as pessoas estão esperando então para atendimento. Bom dia. Tá esperando para atendimento para conseguir uma oportunidade de emprego então? Sim, está ao vivo? Tá ao vivo. Tá, ok. Perfeito, ele está procurando emprego, então está bastante movimentado, então tem bastante oportunidade para quem quiser, é só chegar, vai até às 6 horas da tarde para saber como conseguir então oportunidades de emprego. Maria, a gente continua mostrando aqui para você as imagens, mas por aqui são essas as informações e eu volto com você aí para o estúdio. Obrigada, Giovana. É isso, então, mutirão de emprego que está acontecendo no Cine de São José. Você que mora na região da Grande Florianópolis, tá aí a oportunidade. Vamos mudar de assunto agora? Vamos chamar Roberto Azevedo, que já está chegando aqui para falar de política no SCC Meio-Dia. Roberto, mais uma vez que a gente começa falando de Morro dos Cavalos, né? Boa tarde. Exatamente. Boa tarde, Maria. Boa tarde a você que nos assiste. Foi muito produtiva a reunião ontem, conjunta, com o ministro dos Transportes, o Renan Filho, e também com a direção da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, lá em Brasília. Você vê aí, estava o governador, os 2 senadores, ali Esperidião Amin e Ivete Apel da Silveira, uma série de deputados federais, coordenação da frente parlamentar pelo deputado Pedro Kizai, do PT, muitos deputados estaduais, liderados pelo presidente da Assembleia, Júlio Garcia, do PSD. Foi realmente uma força política de Santa Catarina que foi a Brasília e disse, queremos uma solução para o Morro dos Cavalos, que é um direito de um Estado, que é um dos que mais repassam recursos para a União, recursos federais, e diante disso tem o direito de, sim, reclamar uma melhor situação. Evidentemente que, pelo custo, o projeto que Santa Catarina levou, o governador Jorginho Melo, que aparece aí no vídeo, levou debaixo do braço, ganhou espaço. Por quê? É mais barato, 5,2 km, faz um contorno, faz uma alça ali nesse processo, dentro da estrutura, preserva o atual traçado, quer dizer, não precisa arrebentar tudo para fazer um túnel, porque você já tem um traçado com 4 pistas que virariam 3, e também pelo custo. Quase 300 milhões de reais, quando apenas um dos túneis dos 2 previstos em um projeto custaria 1 bilhão e 200 milhões de reais. É muito dinheiro. O governo federal investiu isso em Santa Catarina o ano inteiro de 2023 e 2024 em obras. Para fazer um túnel vai gastar? Não vai gastar. Ora, é positivo, mas a gente fica com um olhar mais cauteloso. Primeiro, esse projeto de Santa Catarina vai virar agora um projeto executivo, tem que se definir quem vai fazer esse projeto, e aí a gente ouve todos os relatos. Vamos ouvir primeiro o governador Jorginho Melo. A prioridade de Santa Catarina, as prioridades de Santa Catarina, uma delas é resolver essa questão do Morro dos Cavalos, que passou definitivamente a existir de fato e de direito. A proposta que a gente ofereceu de Santa Catarina, junto com a bancada federal, junto com a Assembleia, é encontrar um outro caminho, que é o contorno. A engenharia vai atrás disso. Fiquei responsável de o mais rápido possível trazer o projeto ao Ministério do Transporte para ser colocado para a NTT, para o próprio Ministério, fazer a avaliação de engenharia. Nós, lá de forma mais competente possível, vamos fazer esse projeto executivo e trazer para cá para ver da possibilidade. O próprio ministro nos informou que é possível que o próprio governo federal possa fazer. Aí teve também a palavra do coordenador do Fórum Parlamentar, o deputado Pedro Kizai. Vamos dar uma acompanhada. A frase mais importante que eu encontrei hoje à tarde aqui é que o Morro dos Cavalos, se tiver uma prioridade no contrato de otimização da BR-101 Norte, o Morro dos Cavalos será a primeira. Para mim, essa é a maior vitória que nós tivemos aqui. E também teve, claro, o ministro Renan Filho
vendendo o seu peixe. Vamos ver o que ele disse sobre esta situação do Morro dos Cavalos. Com esses novos 10 bilhões de reais de investimento, nós vamos fazer novas entradas nas cidades, passagem de nível, viadutos, vamos fazer as obras do Morro dos Cavalos, que é uma obra muito importante para garantir segurança, evitar as dificuldades que as pessoas passam em dias de chuva e esperam também por isso há muito tempo. O fato é que tinham demandas represadas em Santa Catarina. Pois bem, a guitarra, o background, ali, o som ambiente, né? O BG, é por conta do ministro, porque é aquelas publicações de TikTok, né? Onde tem música, efeito sonoro, etc. e tal. Mas que tudo isso vire uma obra de fato, viu, Maria? Vire uma obra de fato, porque a gente só deu o primeiro passo. Outra grande solução que tem que ser feita é em relação ao futuro da concessão da Artérias Litoral Sul, que vai ser decidido pelo Tribunal de Contas da União. Tem um encontro importante hoje. O Fórum Parlamentar de Santa Catarina quer se encontrar com o TCU também para dizer da prioridade. E o que está à mesa é provavelmente otimizar, quer dizer, ampliar o contrato com a Artérias Litoral Sul até 2033, fazer com que, de repente, esta obra entre no processo de concessão. É uma das opções. A outra, que também já parece um pouco mais descartada, é passar para CCR Via Costeira, que é a concessionária do trecho sul da BR-101. Mas a obra tem que sair, tem que parar de trololó político, fazer o que foi feito agora. Não tinha partido lá, não tinha ideologia, tinha um partido chamado Santa Catarina para resolver o problema. E foi todo mundo, governador, deputados de vários partidos, tinha gente do PSOL, do PT, tinha gente do PL, do PSD, e é assim que tem que ser, do PP, MDB, é assim que tem que ser. É o partido de Santa Catarina, deixar essa bobagem de ficar discutindo sexo dos anjos, deixa isso para a hora exata, não é o momento. O momento é batalhar pela obra em Santa Catarina. Até porque afeta todo mundo, né, Claro, Roberto? exatamente. Próximo assunto agora, vamos falar de monitoramento de desastres naturais? Pois é, ontem os governadores do CODESUL, que é o governador de Santa Catarina, do Paraná, do Rio Grande do Sul e também do Mato Grosso do Sul, aí tem aquela história do deputado que a gente deixa de lado, mas no CODESUL, o Mato Grosso do Sul faz parte do desenvolvimento do extremo sul do país, eles assinaram um contrato de $1 milhão com o Banco Mundial para fazer o monitoramento dos desastres naturais. E no evento em Brasília, o governador Jorginho Melo sugeriu que esta central de monitoramento que podia surgir a partir desta ação coordenada, $1 milhão dá alguma coisa em torno de R$6 milhões, e trata só do monitoramento. Que essa central de monitoramento fosse comum a todos os 4 estados e que ficasse em Santa Catarina, que já tem uma estrutura logística, já tem uma central dessas na Defesa Civil e que coordenasse. É um trabalho importante, porque você precisa estar preparado. Nem sempre a gente consegue antecipar esses desastres naturais à luz da ciência ou com tecnologia, mas se você trabalhar em conjunto, fica muito melhor. Tenho certeza que foi uma ideia muito inspiradora e que agora os governadores estavam lá. O único ausente foi o governador Ratinho Júnior do Paraná, que mandou o vice, o Piana. O restante estavam todos lá, Eduardo Leite, Jorginho Melo, né, prontos para atuar em conjunto, que é esse o objetivo do CODESUL. Dito isso, eu volto logo mais no Tá Na Hora e sempre lá no scc10.com.br. Muito obrigada, Roberto Azevedo. Boa tarde para você. Boa tarde. Falando em scc10.com.br, vamos dar um pulinho aqui no nosso portal da notícia, conversar com o Yotton. Ele já está por aqui e, como sempre, ele destaca os assuntos do dia, o que mais está sendo clicado, o que mais está sendo destaque por lá. Tudo bem, Yotton? Boa tarde. Tudo bem, Esther? Boa tarde. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Boa tarde também para todos vocês que estão nos assistindo aí por todo o estado de Santa Catarina, trazendo aquilo que é conteúdo, informação e destaque na internet. Esther, e hoje, para vocês que estão assistindo, a gente vai falar sobre serviço, porque o governo começou o pagamento do 13º salário dos pensionistas e aposentados do INSS. Dinheiro. E é esse o destaque que eu trago para vocês agora aqui na nossa tela interativa, porque está iniciando hoje, como eu falei, o pagamento do 13º salário dos segurados. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, iniciou hoje
esse pagamento da primeira parcela. O valor antecipado pelo governo vai ser de acordo com o número do seu benefício. Então, é preciso estar atento a essa informação. Tem direito ao 13º salário as pessoas que tenham recebido, durante o ano de 2025, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio reclusão da Previdência Social. Agora, para você saber a data do seu pagamento, se você está no calendário, acessa aqui o scc10.com.br, porque no final da nossa reportagem tem aqui o calendário certinho com as datas de pagamento, conforme eu antecipei para vocês antes, com o número final do seu benefício. A reportagem está completa lá. Nessa primeira parcela não tem descontos, os descontos vêm na segunda parcela do pagamento do 13º. Mudando de assunto, a gente vai alertar você mais uma vez sobre os golpes no WhatsApp. É assustador como esses números têm crescido, não só aqui em Florianópolis ou no estado de Santa Catarina, mas em todo o país. E a gente sempre fala aqui que, infelizmente, os golpistas estão cada vez mais espertos e, por muito pouco, a dona Maria Antônia, de 80 anos, não perdeu R$ 1.800 em um golpe de WhatsApp num momento de desespero, onde ela foi informada que a filha supostamente estaria passando por uma necessidade e precisaria desse valor. A senhora se dirigiu até o banco, o gerente desconfiou e conseguiu fazer a ligação. Então, por que eu estou falando tudo isso? Para te alertar, sempre desconfiar. Bancos não fazem contato por e-mail, não fazem contatos pelo WhatsApp, proteja os teus dados, as senhas do teu cartão, desconfie. A gente tem muito aí, anos atrás, a minha mãe quase caiu no golpe do sequestro, achando que eu tinha sido sequestrado, e essa prática está cada vez mais comum. E os criminosos e golpistas, eles são persuasivos, e ali no momento do desespero, às vezes a gente se deixa levar. Então tem uma reportagem completa aqui de como você pode se proteger, porque eles simulam conversas, simulam atendimentos e você pode acabar caindo. Então os especialistas em segurança digital, eles sempre alertam, se você tem medo ou dúvida, vá atrás de uma fonte segura para que você não caia nesses golpes. Confira o número do celular de quem está te mandando a mensagem, as pessoas estão acostumadas a pegar fotos de outras pessoas para poder fazer esse chamamento. E uma dica que eu achei bem bacana, Esther, é uma palavra-chave entre as famílias. Porque às vezes a gente precisa, né, um número de um CPF, um número do documento, para que você não caia num golpe, combine entre os seus familiares e as pessoas próximas uma palavra-chave. Palavra-chave. É luta. Se a pessoa responder a palavra-chave, você tem certeza aí de que não é um golpe. Que legal, Iota. Eu nunca tinha pensado nisso, mas pode ser uma maneira, uma senha. Uma senha, exatamente. Entre a família que você fala e a pessoa sabe que realmente é você que está do outro lado ali chamando, fazendo esse pedido. Outra coisa que a gente sempre fala, na dúvida, liga, tenta falar com a pessoa. Exato, perfeito. Né? Porque às vezes a gente fica muito nessa de manda uma mensagem, daí vai no Facebook, vai no Instagram, vai no WhatsApp e pode ser outra pessoa ali respondendo, se passando por esse conhecido, por esse familiar. E o desespero te ludibridia, né? Então tem que ter ali um pouquinho, né, de sangue frio e tentar realmente fazer o contato para que não no fogo do seja... momento a gente tenta ajudar, né? Exatamente, mas evitar cair em golpe sempre é o nosso alerta hoje. Boa, obrigada, Iota. Obrigado, Esther. scc10.com.br. Iota, sabia que elas estão chegando? Elas estão chegando? Elas estão chegando. Ah, é? Então, eu quero ver quem está chegando. Vocês sabem quem está chegando? Elas sempre chegam nessa época, viu? Sabe de que a gente está falando? Das tainhas, gente. Mês de maio é marcado pela abertura da safra da tainha. E a expectativa para esse ano é das melhores. Mas a polêmica sobre a cota de pesca imposta pelo governo federal, que limita pela primeira vez a captura das tainhas por embarcações artesanais, está no Supremo Tribunal Federal. E o governo de Santa Catarina entrou na justiça. Primeira vez agora o governo federal impôs limites. E esses limites são só para o estado de Santa Catarina, só para os pescadores catarinenses. Por isso o governador Jorginho Melo buscou o Supremo Tribunal Federal, através da Procuradoria-Geral do Estado, no nome do seu procurador Márcio Vicari, e o processo está no Supremo, com pedido de liminar, no STF, junto ao ministro Gilmar Mendes. Já teve a manifestação do Ministério da Pesca, que se manifestou defendendo que essa cota para a pesca artesanal de praia seja só para Santa Catarina, pois, segundo o próprio Ministério, ela tem que ser só para Santa Catarina, pois só é regulamentada em Santa Catarina. Nós achamos isso um absurdo e eu imagino que o ministro do STF, Gilmar Mendes, também acha isso um absurdo e tira essa cota que nunca existiu para o pescador artesanal de praia de Santa Catarina, como vocês estão vendo aqui, que é uma pesca com essas canoas tradicionais a remo, que tem um poder de captura limitado.
A gente vai seguir acompanhando essa história, porque a gente sabe que afeta, sim, muitas famílias, muitos pescadores, né, aqui de Santa Catarina. A gente vai seguir de olho cobrindo todo esse assunto e trazendo para vocês. Vamos para o norte do estado? Em Joinville vai acontecer um mutirão de microchipagem para os animais da cidade. Microchipar cães e gatos, por exemplo, é muito importante para garantir a segurança e também a identificação desses animais, principalmente em caso de perda ou fuga. O Luiz está chegando por aqui para explicar onde vai ser esse mutirão e quando, para você também se programar. Luiz, conta os detalhes para a gente. Boa tarde. Boa tarde, Maria Esther. Atenção, anote aí, olha só. Avenida Júpiter 839. Vou repetir, hein? Avenida Júpiter 839 é onde estará acontecendo essa microchipagem de animais, uma iniciativa do CBE, que é o Centro de Bem-Estar Animal, aqui de Joinville. Especificamente para os moradores do bairro Jardim Paraíso, Jardim Sofia, Aventureiro, Cubatão, Vigorelli, Zona Industrial Norte e Distrito de Piraberaba. Vai acontecer nesse sábado, a partir das 8 e vai até às 16 horas. Qual o endereço, Luiz? Repito para você. Avenida Júpiter 839, na Escola Maria Berezoski. Avenida Júpiter 839, nesse sabadão. Tem que levar os seus documentos e você vai fazer a microchipagem do seu bichinho. Eu volto contigo, Marister. Luiz, tá dado o recado. Obrigada. O trânsito terá mudanças importantes em Chapecó. Por isso, a orientação é que os condutores fiquem atentos com as novas sinalizações ali na cidade. Felipe Bastos está ao vivo e vai mostrar pra gente quais serão essas alterações, em que locais. É contigo, Bastos. É isso mesmo, Maria Esther. Estamos nesse ponto agora, inclusive as sinalizações já foram feitas por aqui. Vou pedir para o Andrés mostrar, já tem as pinturas aqui nas ruas, já foram feitas, as placas também sinalizando essa alteração. Primeira alteração, Maria, na rua Xaxim, no trecho entre a Avenida Getúlio Vargas e a rua Maria Lúcia Pompermayer. Agora, esse trecho tem mão única, viu? Orientação para os motoristas é de que fiquem atentos a essa nova sinalização. Nesse local aqui, que é bastante conhecido, para situar o telespectador, fica bem próximo ao shopping aqui da cidade de Chapecó. Além dessa mudança, Maria, outra alteração importante está vindo por aí. Vai ser a partir da próxima segunda-feira, dia 28 de abril. Desta vez, na rua Augusta Miller Bonner. O trecho entre a rua São Pedro e a rua Borges de Medeiros também vai ter sentido único, viu? Importante essas mudanças para dar mais fluidez no trânsito aqui da cidade de Chapecó e passado o serviço para a população aqui, viu, Maria? Eu vou deixar você com essa imagem. Lá no fundo, você pode ver o Parque Edir de Marco, que foi recém-inaugurado aqui na cidade de Chapecó. Maria Esther, devolvo para você no estúdio. Ótimo, Bastos. Obrigada. Tá dado o recado para o motorista de Chapecó. Vamos fazer uma pausa por aqui? A gente vai para o intervalo agora com imagens de Palhoça. Sim, a cidade está completando 131 anos de história. E a gente tem imagens agora da antiga prefeitura ali da cidade. Lembrando que hoje o A Tarde é Nossa estará lá, hein? Estará em Palhoça para comemorar o aniversário, vai ter brincadeira. O Laércio já saiu daqui da TV, foi para lá para fazer essa brincadeira com vocês, hein? Daqui a pouquinho a gente comemora. Voltamos em instantes. 25 graus em Palhoça, na Grande Florianópolis. Estamos de volta com o SCC Meio-Dia e eu estou com uma manezinha que ama Palhoça, não é, dona Maricotinha? Boa tarde. Boa tarde, Maria. Fui obrigada a vir aqui, porque Palhoça, sabe que o slogan de Palhoça é bela por natureza, né, Maria? Então eu tô aqui para mandar assim, ó, um parabéns, 131 anos. Esse povo acolhedor, esse município tão rico. Parabéns, Palhoça! E para comemorar ainda mais, a gente tem uma reportagem especial para contar aí um pouquinho dessa história, principalmente de crescimento de Palhoça. Bora? Olha só. Tem cidade que amadurece com o tempo, outras crescem de forma surpreendente. E há aquelas onde as duas coisas acontecem. Seja bem-vindo a Palhoça. Era vila de pescador, chão batido, onde as marés e o sol ditavam o tempo. 131 anos depois da emancipação política, é um dos principais municípios de Santa Catarina.
De 2010 para cá, a população aumentou em 60%. Hoje são 222 mil habitantes em Palhoça, a 8ª cidade que mais cresceu no Brasil, entre aquelas acima de 100 mil habitantes. A economia acompanha, com o Produto Interno Bruto, o PIB, na casa dos 8 bilhões de reais. Crescimento de 300% em uma década. Só em 2024, quase 10 mil novas empresas abriram as portas e o número total já passa de 49 mil empreendimentos. Um verdadeiro polo de oportunidades, onde o que não falta é gente arregaçando as mangas para trabalhar. Nos últimos 5 anos, Palhoça foi campeã em geração de empregos na Grande Florianópolis. Foram mais de 15 mil novos postos de trabalho com carteira assinada. No total, 57.500 empregos formais. Inovação, infraestrutura, desenvolvimento humano. Palavras presentes no dia a dia de uma cidade que não para, sem nunca esquecer de onde veio. Palhoça completa 131 anos sem pressa de parecer grande, mas com muita vontade de ser melhor. Nossa querida Palhoça, parabéns, povo da Palhoça, um beijo no coração. Fernando, logo mais aqui na nossa programação tem o Tá Na Hora Santa Catarina. E o Cleiton? Pode chamar. E o Cleiton chega agora com os destaques. Olá, Maristé, Fernando Machado, tudo bem? Hoje, quinta-feira, é claro, tá na hora, 18h30, dia da Agenda Cultural e também de muita matéria de comunidade. Olha só, em Joinville, mais de 80 imóveis abandonados estão servindo de moradias para pessoas em situação de rua. Essa situação está gerando revolta na população que pede medidas emergenciais ao poder público municipal. Isso e muito mais no Tá Na Hora de hoje. Combinado? 18h30, eu e Júlia Matos esperamos você. Atenção para alterações no trânsito no bairro Ingleses, norte de Florianópolis. Obras de drenagem estão sendo realizadas na rua Intendente João Nunes Vieira, próximo a um atacadista que tem ali. A previsão é de que o trecho no sentido praia fique interditado por 2 semanas, segundo a prefeitura. Estão sendo refeitas a caixa coletora de água da rede pluvial, o que vinha provocando alagamentos das ruas João Nunes e João Gualberto Soares. E segundo a prefeitura, as obras precisam ser feitas durante o dia, pois isso passa ali, passa o posto de verificação da Casan. Por isso, Fernando, que tem que ser feito durante o dia, não tem outro jeito, então vai alterar ali o trânsito na região. Já que tem o posto de verificação, tem que ser feito durante o dia o trabalho. Exatamente. E é gente, hein? É gente. Nessa João Gualberto aí, é gente. Movimento, né? É muito movimento. Gente, por hoje era isso. Amanhã a gente está de volta às 11h15 para fechar a semana com as notícias de Santa Catarina. Maria, equipe, muito obrigado pela parceria de hoje. A gente se vê amanhã. Cuide-se e até lá. Tchau, Fernando. E a gente segue com A Tarde é Nossa. Vamos lá.